quando eu e você, de fato, ouvimos a mensagem do Evangelho, só há duas reações possíveis. Não há uma terceira via. Ou você odeia de toda a sua força, ou você ama. Não há um meio termo. Se nós ouvimos de fato a pregação do Evangelho, como ela é, essas duas reações vão acontecer em nós, ódio ou amor. Ou você se enfurece, ou você se quebranta. Mas ficar indiferente é impossível. Na última semana, eu preguei sobre desobediência civil. Eu mostrei que aqueles apóstolos, cheios do Espírito Santo, ao receberem uma ordem de uma autoridade governamental, ou até mesmo de uma autoridade eclesiástica, que ia de encontro à palavra de Deus, que era contra aquilo que Jesus havia ordenado, que eles não obedeceram, decidiram obedecer a Deus em primeiro lugar. Foi aí que Pedro disse, antes importa obedecer a Deus que os homens. E quando nós assim fazemos, decidimos obedecer a Deus antes dos homens, por conta de um patrão, de um governo, ou seja lá quem for, se opor à Escritura, eu e você devemos lembrar que nem sempre seremos livres das consequências aqui neste mundo. De jeito nenhum. Pode ser que por conta da nossa fidelidade Deus nos livre? Sim. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram livres da fornalha por conta de sua fidelidade. Eles disseram, não vamos nos prostrar diante desta imagem. E Deus os livrou. Mas lembra a oração deles? Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei, ele vai nos livrar. Se não, ou seja, há a possibilidade de por conta de nossa fidelidade não sermos livres, ele diz, se não, saiba, não vamos nos prostrar diante da imagem. Daniel fez a mesma coisa na Cova dos Leões. Também foi livre. Mas há inúmeros outros exemplos, como em Hebreus capítulo 11, de homens que foram fiéis, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abdinego, e não tiveram o mesmo fim deles. Não foram livres, mas foram decapitados, cerrados ao meio, sofreram as mortes mais cruéis possíveis por conta da fidelidade. Então, Pedro, aqui mais uma vez, junto com os apóstolos, vocês vão ver que, diante das ordens absurdas daquelas autoridades de não preguem em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eles dizem, não obedeceremos. E eles então continuam não apenas a pregar a ressurreição no nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles começam a apontar o dedo para aqueles homens e mostrar a culpa, o pecado deles, dizendo, vocês mataram a Jesus Cristo. Eles pregam a ressurreição, eles mostram a culpa daqueles homens e eles dizem, só há perdão para vocês mediante o sangue de Jesus. Ainda que as circunstâncias fossem difíceis e as consequências terríveis, eles permanecem falando a verdade. Então vamos ler Atos capítulo 5, do versículo 33 até o 42. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Quem? O Sinédrio e as autoridades. Aqueles homens ficaram raivosos pelo fato dos apóstolos dizerem, não vamos obedecer. O evangelho é isso daqui. Olha o que o evangelho causou naqueles homens. Vamos novamente. 33. Ouvindo isso, a mensagem dos apóstolos, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu, homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer com esses homens. Porque, há um tempo, surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram, mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. Até aí tá bom, o restante eu vou lendo depois, de acordo com a pregação. O tema da minha mensagem hoje é consequências da fidelidade a Deus. Põe o primeiro princípio ali, por favor. A primeira consequência de ser fiel a Deus, você precisa entender que não existe indiferença ao Evangelho. Vocês perceberam que assim que os apóstolos pregam a mensagem, de fato como ela é, eles apontam o pecado das pessoas e dizem, só há perdão em Jesus Cristo. Por conta dessa mensagem, o Evangelho, ele vai gerar nas pessoas ou ódio
ou amor. A pregação, ela tem o poder de fazer isso, como lemos aqui no versículo 33. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Exatamente isso que acontece. Quando o evangelho é pregado, ele oferece vida àqueles que se arrependem, mas ele também oferece condenação àqueles que ainda assim querem permanecer no erro. Não há um estágio mediano, não há um purgatório, um lugar onde você vai pensar. Não, diante da mensagem do evangelho, você tem diante de você vida ou você tem condenação. Por isso que as pessoas, ou elas odeiam, ou elas amam essa mensagem. Quando, de fato, o ministro prega a palavra como ela tem que ser pregada, só há duas opções. É tão certo que Paulo vai dizer isso. Olha as opções que Paulo coloca para as pessoas também. Na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 2. Porque para Deus somos bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. Para estes quem? Aqueles que estão próximos, né? Para estes somos cheiros de morte para a morte. Para quem? Para aqueles que estão perecendo. Nós, os ministros, como pregamos a mensagem, para uns nós cheiramos morte. Para outros, todavia, vida. Enquanto alguns, ao ouvir o evangelho, têm um coração compungido, quebrantado, e se arrependem, e isso de fato acontece quando a Bíblia é pregada em sua inteireza, e nós vemos diversos exemplos. Lembra em Atos capítulo 2, diz a Escritura que Pedro prega no Pentecostes, e então muitas pessoas chegam diante dele e dizem: o que faremos? Nós entendemos a mensagem, o que faremos? E Pedro diz o quê? Arrependam-se e cada um de vós sejam batizados. Essa é a primeira consequência. Quando nós ouvimos o evangelho, de fato, alguns corações, eles se arrependem, se quebrantam. É tão certo que quando Jonathan Edwards pregou aquele fantástico sermão conhecidíssimo, chamado Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, até o nome dá temor, né? Pregações que talvez não existam mais hoje, pelo menos em muitos púlpitos. Mas a mensagem de Jonathan Edwards era: pecadores nas mãos de um Deus irado. E o seu sermão está baseado em quê? Na ira de Deus sobre o pecado humano. E por conta desta mensagem, inúmeras pessoas se arrependeram, viram que eram pecadores, mudaram de vida. Alguns relatos históricos até de que pessoas, após entender a mensagem de Jonathan Edwards, de que Deus se ira contra o pecado humano, essas pessoas publicamente confessavam os seus pecados, iam às cadeias pedirem para serem presas, porque eles diziam: aqui na minha mente eu já matei, eu não mereço estar solto. Aqui na minha mente eu já cometi crimes, eu mereço ser preso. Olha o temor que a mensagem do evangelho trouxe a essas pessoas. Em compensação, é claro, enquanto uns são movidos por quebrantamento, outros, como nós lemos aqui, ouvindo isto, eles se enfureceram e queriam matá-los. Este era o caso do Sinédrio. Aqueles homens, ao ouvir a mensagem do evangelho, em vez de se quebrantarem, queriam quebrar o mensageiro. Ao invés de ouvirem o sermão e rasgarem o seu coração, partirem o seu coração, eles queriam fazer como Herodes, queriam partir a cabeça daquele que estava falando contra o seu estilo de vida. Esses são os únicos dois caminhos. O evangelho, ele sempre vai causar essas duas reações. Você já saiu de um culto indignado dessa forma? Eu, principalmente no começo da minha conversão, é claro, hoje por vezes ainda. Mas quantas vezes eu vinha ao culto, sentava-me, e de repente eu ouvia o pastor falando que o estilo de vida de quem mora junto não é casado, é pecaminoso, que precisa mudar, que isso aqui é errado, que aquilo é errado. E eu ficava enfurecido dizendo: onde já se viu? Quem ele pensa que é para falar o que eu preciso mudar na minha vida? Ficava enfurecido. Mas por diversas outras vezes, eu lembro de ouvir a mensagem e dizer: louvado seja Deus que ainda tem misericórdia de pecadores imundos como eu. Que a sua graça ainda é estendida a homens totalmente depravados, réprobos e imerecidos do Senhor. Essas são as reações que causam em mim e você. Quando Jesus pregava,
prostitutas, corruptos, ladrões, homicidas. Essas pessoas vinham diante dele com o coração quebrantado em arrependimento. Em compensação, religiosos, arrogantes, duros de coração, por conta de ouvirem a mensagem e terem certeza de sua condenação, se enfureciam e queriam calar a voz que estava mostrando seus pecados. Essas são as escolhas que você vai ter. Diante da mensagem do Evangelho, você decide qual caminho você segue. Qual que é a sua posição? Diante de pregações que, por vezes, vêm de encontro ao seu estilo de vida, seus pensamentos, talvez ao estilo de vida que você traz durante toda uma vida mesmo. De repente você ouve, não acredito, isso é errado, como pode? Qual é a sua reação? Você se quebranta ou você prefere quebrar o mensageiro? Antigamente, quando se pregava a respeito de arrependimento de pecados, sabe o que acontecia? As pessoas mudavam de vida. Hoje, se prega a respeito de arrependimento de pecados, as pessoas preferem mudar de igreja. Porque é mais fácil eu mudar de igreja do que ficar aqui e ser confrontado. E ter que me esforçar para mudar. Quantas pessoas? Eu já vi falando, isso aqui está fazendo errado. Não, mas eu tomo remédio. O remédio é desculpa para o seu pecado. Você está errado. E a pessoa prefere, em vez de lutar contra os seus pecados, os seus vícios, prefere mudar de igreja. Diante do confronto, você sim vai ter essas opções. Ou muda de vida, ou muda de lugar. Mas como diz a Escritura, o nosso pecado sempre há de nos achar. Segundo princípio, a soberania de Deus até sobre os ímpios. Acompanhe comigo o versículo 34 e 35, por favor. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. Qual? Os apóstolos, né? Retirem eles. Verso 35. E prosseguiu: homens, israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens. Olha para cá, por favor. Quem era esse Gamaliel? Você precisa entender quem era esse homem. Gamaliel era um homem extremamente respeitado no sinédrio. A autoridade religiosa da época. Este homem, ele era neto de um rabino conhecidíssimo chamado Hilel. E o vô dele havia fundado uma das duas maiores escolas farisaicas daquela época. Havia basicamente duas escolas, né? A escola de Shammai e a escola de Hilel. Era como se fosse Harvard, de Stanford, de Yale, sei lá, as melhores em relação ao assunto de interpretação da Escritura. E este homem ele era tão respeitado que o próprio apóstolo Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, ele disse, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Paulo, quando ele é levado a Roma, então as pessoas querem matá-lo. Ali o comandante da guarda romana pega Paulo e deixa que Paulo fale. E olha o que Paulo vai falar em sua defesa. Põe ele, por favor. Paulo diz assim, Atos capítulo 22, versículo 3. Tiago, põe uma cadeira para mim na porta ali para não bater, por favor. Atos capítulo 22, versículo 3. Diz assim, Paulo, em sua defesa. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Perdão, não é aqui na Paulo em Roma, Paulo em Jerusalém. Mas veja, Paulo, sendo preso, ele diz, calma aí, vocês estão me atacando, eu sou zeloso e eu fui criado aos pés de Gamaliel. Olha o respeito que Paulo coloca diante dos ensinos deste homem. Gamaliel era alguém muito respeitado, tanto é que na literatura judaica, você vê diversas vezes ele sendo chamado de Rabi Gamaliel. Lembra que um dos nomes que as pessoas tratavam de Jesus Cristo era Rabi, mestre? Olha o respeito que Gamaliel tinha. Ele era um fariseu, mestre daqueles que mataram a Jesus Cristo, mas neste momento aqui ao qual nós lemos, ele foi um instrumento usado por Deus para que a obra de Deus não se interrompesse de forma precoce, para que aqueles apóstolos não morressem de forma prematura e então o evangelho deixasse de se expandir. Deus usou até um ímpio para que a obra dele pudesse continuar.
para mostrar que de fato ele é soberano sobre todas as coisas. E qual foi o argumento de Gamaliel? Ele diz, olha, há um certo tempo surgiram dois homens, Teudas e Judas. Um juntou um povo, foi morto, o povo foi disperso. Depois Judas, alguns historiadores vão dizer que Judas de fato ele era um fanático, a ponto de dizer que nós devemos pagar imposto somente a Deus e que qualquer outro imposto que não fosse a Deus era blasfêmia, não deveria ser pago. E Judas, então, foi morto e através deste homem, a história dele teve uma continuação. Foi criado o partido dos Zelotes. Você lembra que em Mateus, quando Jesus Cristo escolhe um de seus discípulos chamado Simão, diz assim, ele, o Zelote. Jesus escolhe um homem desse grupo. Ou seja, em outras palavras, o que Gamaliel estava dizendo é o seguinte, assim como nós toleramos os zelotes, alguns deles estão por aí ainda. Vamos tolerar esses cristãos, deixa eles aí um pouco. E olha qual foi o parecer dele, que interessante, versículo 38, acompanha comigo. Atos 5:38. Agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Se esta obra for de homens, ela acaba. Se não for, ela vai permanecer. Pastor, isto é uma verdade absoluta? Não. Não é uma verdade absoluta. Por que eu digo isso? Primeiro que isso aqui é um conselho de um sábio, de Gamaliel, diante daquela circunstância. Todavia, o conselho de Gamaliel não se equipara aos conselhos de Paulo, Pedro e dos demais apóstolos. Ou seja, não é palavra de Deus. E por que eu digo que isso não é uma verdade absoluta? Porque, ora, ele diz, se essa obra for de homens, ela acaba. Mas nós vemos que, na realidade, muitas obras de homens, com a permissão divina, permanecem e por muito tempo. Por todos os lados. Veja se isso não é verdade. Inúmeras doutrinas que nós vemos que são falsas e duram, por vezes, séculos. O adventismo está aí para provar. Ora, se aquilo que tem mais tempo é verdadeiro, então teremos que afirmar que o catolicismo é correto. Olha o tanto de tempo que ele existe. O islamismo, que ele é correto. Então esse conselho de Gamaliel não é 100% verdade. Aquilo que é de homens acaba e aquilo que é de Deus permanece. John Stott, interpretando esse texto, olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, planos malignos às vezes obtêm sucesso, enquanto bons planos, concebidos de acordo com a vontade de Deus, às vezes fracassam. Por isso, o conselho de Gamaliel não é um princípio confiável para verificar se algo vem de Deus ou não. Põe o próximo. Warren Wiersbe diz assim, apesar de Gamaliel ter tentado usar uma lógica fria, não o calor das emoções, sua abordagem foi errada. Para começar, colocou Jesus na mesma categoria dos dois rebeldes, que significa que já havia rejeitado as evidências. Nós sabemos que no final, a verdade de Deus, ela vai prevalecer, claro que vai. Só que enquanto não chegamos no final, por vezes, mentiras prosperam. Mentiras prosperam. Apesar de que Gamaliel aqui ele é pragmático, percebeu? O que é o pragmatismo? Pragmatismo é você não perguntar o que é certo, mas sim o que dá certo. Se está dando certo, é porque é correto, se não está, é porque é errado. Não, Deus não aceita. Deus não aceita que ninguém fique em cima do muro igual este homem aqui ficou. Na verdade, ele deu uma de João sem braço. Gamaliel, ele incentivou aquele povo à neutralidade. Olha, não digam que é de Deus, nem que não é. Espera o tempo ali. E Jesus deixou claro que diante dele, não temos como ser neutros. Não tem. Não é isso que ele diz? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Gamaliel aqui foi um isentão. Dizendo assim, não vamos julgar esse caso agora não. Deixa aí e o tempo vai dizer. E esse princípio de Jesus de nos posicionarmos já existia há muito tempo. Tanto é que nós vemos Elias em 1 Reis capítulo 18. Olha o que Elias chega diante daqueles falsos profetas e diz assim, até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada.
Titubear, sabe quando a pessoa, não sei, desse lado, do outro. Ele disse, não fique titubeando, não. Se o Senhor é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas não fica em cima do muro de jeito nenhum. Por quê? Porque a indecisão já é uma decisão. É a decisão de não decidir. Todo indeciso, ele tomou a decisão de não decidir coisa alguma. Os indecisos, na maioria das vezes, ou em todas, sempre se decidem contra Cristo. E terceiro e último para encerrar, na recompensa, entre aspas, a recompensa pela fidelidade. Porque, entre aspas, vocês vão ver o que esses homens receberam por conta da fidelidade. Versículo 40 até o 42. Acompanhem comigo, por favor. Então, concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhe chicotadas e ordenaram que não falasse em nome de Jesus. Então, o soltaram. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Mais uma vez, esses homens, por conta de sua fidelidade a Jesus Cristo, a recompensa que eles recebem, punições, açoites, perseguições e, posteriormente, veremos morte. E você viu aqui, né, que eles foram açoitados e aquele açoite... Já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Acho que todo mundo já assistiu, né? Não sei de quem é aquele filme lá. Fantástico, fantástico. O açoite era bem parecido com aqueles chicotes de couro com pontas ali de osso, metal, e 2/3 do açoite eram 40 chicotadas. 2/3 do açoite eram nas costas, depois ali o punido era virado de frente e 1/3 restante era batido na frente. Aqueles homens, então, eles são punidos de uma forma horrorosa, eles são ameaçados por tiranos cruéis, e ainda assim, mesmo sendo ameaçados com rigores da lei, com punições, ainda assim, eles não se intimidam diante da verdade. Mesmo sendo perseguidos, eles não se intimidam. Eles foram perseguidos, de fato, por conta do Evangelho. O que nós vemos hoje são pessoas sendo perseguidas não por conta da verdade do Evangelho, mas perseguidas por conta de ser picareta. Uma vez uma irmã pediu oração e disse, pastor, ora para mim. Eu falei, por quê? Estou sendo perseguida. Por quem? Polícia Federal. Eu falei, E ela começou a contar os problemas. Eu falei, irmã, você está cometendo um crime. É por isso que você está sendo perseguida. Tem nada a ver com isso. Isso aí Deus não vai livrar, não. Você precisa mudar. Precisa mudar. Agora, esses homens, de fato, eles foram perseguidos por amor a Cristo e a sua mensagem. E é nessas perseguições que nós vemos, de fato, o paradoxo da vida cristã. O que é paradoxo? Né? Uma aparente contradição. No versículo 41 vai dizer assim, né? E eles retiraram-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Você imagina? Eles saindo ali com as costas todas arrebentadas, o peito todo aberto, quase encurvado. Oh, glória! Foi mais ou menos assim que eles saíram. Quebrados, moídos, arrebentados, mas felizes. O castigo fracassou em causar desânimo nesses homens. Pelo contrário, encheu eles de alegria. Porque é bem provável que diante dessa perseguição e desses açoites, eles lembravam, sabe do quê? Disso aqui que Jesus tinha ensinado. Olha essa bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso foi o que consolou aqueles homens. Os profetas passaram por isso. O nosso Senhor passou por isso, por conta da verdade. E nós fomos dignos de passar pelo mesmo sofrimento deles. Homens de Deus estão prontos para serem presos,
para sofrerem açoites, para serem condenados e até mortos, mas não estão prontos para serem covardes a ponto de negar aquilo que eles creem, aquilo que eles acreditam. Permanecem com a verdade. E lembra que, acho que na última pregação, eu falei que aquele anjo, ele vai e liberta os homens da prisão, mas ele liberta aqueles homens e dá a eles uma comissão, dizendo, olha, vocês vão falar a respeito de Jesus Cristo. E não é isso que eles fazem aqui no versículo 42? No templo e nas casas não cessavam de falar de Jesus Cristo. Para encerrar, uma frase fantástica, bem conhecida também de Tertuliano, diante da perseguição, lembrando, aqui na época do Coliseu Romano, era o espetáculo de domingo à tarde, eram cristãos como nós, senhoras de coque na cabeça, saio no pé, traduzindo para os dias de hoje, sendo comido por leões, devorados. Eram homens comuns como nós, como nossos irmãos, serem incendiados para que eles pudessem funcionar de iluminação para as ruas romanas. Assim estava acontecendo com aqueles homens. E Tertuliano ele diz assim: matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, façam de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimem, tanto mais crescemos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E de fato foi isso que aconteceu. Quanto mais o povo de Deus era perseguido, mais a igreja crescia. John Stott dizia que a igreja, a perseguição, ela refina a igreja. Não destrói, mas refina. Isso não quer dizer que os cristãos, nós, vamos procurar a perseguição e a represária o tempo todo. Óbvio que não, de jeito nenhum. O que a gente puder evitar, evitamos. Evitamos. Todavia, eu e você não devemos, em vindo o sofrimento, ter medo, muito menos evitá-lo. Lutero disse assim: o cristão é chamado para ser um soldado e deve suportar feridas, açoites, fogo, pois sem essas experiências ninguém pode ser um cristão. Permanecer firme em nossa devoção a Deus, em nossa obediência, em nossa fidelidade, independente da circunstância. Foi para isso que Jesus nos chamou. Sermos fiéis. Se seremos felizes, não sei. Não sei. Se você busca no cristianismo felicidade, você está buscando com a motivação errada. Você deve buscar fidelidade. Se a felicidade vier por consequência da sua fidelidade, joia, aproveite. Mas se não vier, nós devemos buscar fidelidade a qualquer custo. Amém, meus queridos irmãos e irmãs?